Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e a gente está aqui para dar continuidade ao Veda. Hoje é dia 21 de abril, feriadão, e estamos aqui firmes e fortes para retomar essa nossa saga de vídeos. Gente, hoje eu quero revisar com vocês o crime omissivo. Nós vamos fazer a diferenciação do que vem a ser omissão própria de omissão imprópria, que é um conteúdo muito importante que sempre aparece aí nas provas. Inclusive, ao final da aula, vamos resolver aí 3 questões acerca da conduta omissiva. Então, olha só, quando você pensa em conduta, você deve se recordar que a conduta faz parte ali dos elementos que compõem o fato típico. Ao lado da conduta, você tem que identificar o quê? O nexo de causalidade, o resultado e também a tipicidade. Lembra que a conduta pode ser tanto uma ação como uma omissão. A ação, fazer algo, matar, subtrair, constranger. E lembra também que todos os crimes praticados mediante uma ação são chamados de crimes comissivos. Agora, pode ser que o sujeito se abstenha de realizar um determinado comportamento, não realize um comportamento que seria esperado. Aí entra a omissão. É aí que está pautada a ideia da omissão. Então, não realizar um comportamento que seja esperado é a abstenção de um comportamento. No entanto, a doutrina ela vai diferenciar a omissão própria da omissão imprópria. E isso a gente vai verificar agora. Olha só essa citação que eu trouxe para você, que representa bem a ideia da omissão própria ou pura. Diz o seguinte aí no material: a omissão própria ou pura é aquela em que a conduta se perfaz com a simples não realização da atividade determinada pelo tipo penal incriminador. Em geral, o tipo omissivo puro pode ser reconhecido pela expressão deixar de. Então, a ideia da omissão pura, da omissão própria, é exatamente essa: deixar de fazer algo. Exatamente o que acontece, por exemplo, lá no artigo 135 do Código Penal, onde você tem o delito de omissão de socorro, tá bem? Olha só, adiante eu complemento ainda para você o seguinte: com efeito, o agente deixa de realizar um comportamento descrito na norma mandamental. Insta a acrescentar que os crimes omissivos puros são classificados como crimes de mera conduta. O sujeito, ao não fazer o que é esperado, amolda seu comportamento à descrição típica proibida, violando, assim, o mandamento positivo. Tá bem? Então ele deixa de fazer o que a norma manda. A norma não manda prestar socorro, lá no artigo 135, e aí o sujeito que deixa de fazer aquilo incorre, então, na responsabilidade penal daquele tipo penal. Fácil? Bom, e o que vem a ser a omissão imprópria? Você não pode confundir, tá? Omissão imprópria ou crime comissivo por omissão corresponde às hipóteses em que o agente omitente se coloca numa posição especial de proteção para com o bem jurídico. É o garante de que o bem jurídico não sofrerá determinada lesão. Olha que interessante. Quando você pensar na omissão imprópria, você vai ter que se recordar que aqui você tem a figura do garante, do garantidor. Então, é uma pessoa que tem um dever jurídico de agir. Essas hipóteses, inclusive, de dever jurídico de agir, aparecem expressas no Código Penal, lá no artigo 13, parágrafo 2º, que já eu te mostro. Antes de te mostrar o artigo 13, parágrafo 2º, só o seguinte que eu complemento aqui, ó. Na omissão imprópria se trata, na verdade, de um delito comissivo, mas diante da posição de garantidor, discriminada no parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, o agente se omite, respondendo assim pelo respectivo delito. Então, quais são essas previsões, professor, que a gente tem no Código Penal? Olha só, inclusive isso aqui toma muito cuidado, tá? Porque na letrinha da lei aqui, seu examinador pode eventualmente querer trabalhar na hora de uma prova. Então, presta bem atenção. A única omissão que aparece de maneira específica no Código Penal, tratada ali as hipóteses onde o sujeito tem o dever de agir, é a omissão imprópria. Essa aqui, tá bem? Então, olha só o que diz o Código. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem?
tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, ou, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou ainda na hipótese de que o agente, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, tá bem? Então, são situações aqui onde você tem o dever de agir. Violando esse dever de agir, surge a responsabilidade penal pela omissão imprópria. Então, por exemplo, um policial, para e pensa aqui comigo. Um policial, ele tem o dever ou ele tem a faculdade de efetuar uma prisão em flagrante se ele se depara com a prática de um crime? Se você for lá no Código de Processo Penal, o policial ele tem o dever, é um flagrante obrigatório. E se ele não prende, professor? Ele responde como se fosse autor do crime praticado, em razão da omissão imprópria, tá bem? Outra coisa, se você sai à noite, vai para uma balada, hoje dificilmente, né, em tempos de pandemia, não é o caso de ir para balada, mas imagina que o segurança lá na casa noturna vê uma briga, cruza os braços e fica olhando, deixa lá fulano bater em Beltrano. Perceba essa abstenção de comportamento quando ele deveria agir. Isso aqui enseja responsabilidade penal por parte do segurança. Outro exemplo clássico de omissão imprópria, toca um salva-vidas. Salva-vidas assumiu a responsabilidade de cuidar das crianças que brincam ali na piscina, dentro de um clube. E aí, porventura, esse salva-vidas acaba se distraindo com o celular, não vê uma criança se afogar, ou de propósito deixa uma criança se afogar. Nesse caso, há responsabilidade penal por parte do salva-vida. É claro que, a depender do caso que eu mencionei, a responsabilidade pode ser por um homicídio culposo ou por um homicídio doloso, entendeu? Ou ainda o código fala quando o sujeito cria uma situação de risco. Imagina que nós estamos numa festa e eu te empurro dentro da piscina. Você cai na piscina, você não sabe nadar, começa a se afogar. Eu tenho o dever de prestar o socorro para você, porque eu criei essa situação de risco. Se eu simplesmente te jogo e não faço mais nada, nesse caso eu respondo sim penalmente, por conta da previsão aqui do artigo 13, parágrafo 2º. Perceba então que há aqui um dever legal, um dever contratual e um dever de ingerência no tocante à omissão imprópria. O exemplo clássico que eu coloco aqui no seu material, aí de maneira complementar, é o seguinte: A, contratada para ser babá da criança B, se distrai assistindo TV, não impedindo que B suba numa cadeira e despenque pela janela do apartamento que reside. Nesse caso aqui, ó, a babá responde penalmente? Responde sim. Se a criança vir a falecer, responde por homicídio culposo, tá bem? Porque ela tinha o dever de cuidado, ela tinha o dever de agir. Ela não assumiu aquela responsabilidade de babá? Então ela deve cuidar da criança. Tudo bem? Então perceba, essa é a essência da omissão imprópria. Sempre numa questão que vier com uma historinha, por exemplo, vai ter a figura do garantidor, tá bem? Que é essa pessoa que tem esse dever de agir. Vamos resolver algumas questões acerca desse conteúdo para fixar realmente esse ponto de direito penal que é tão importante? Olha só aqui, ó, questão da banca CESP. O crime de omissão de socorro não admite tentativa, porquanto, estando a omissão tipificada na lei como tal e tratando-se de crime unissubsistente, se o agente sem justa causa se omite, o crime já se consuma. E aí, questão certa ou questão errada? E aí, o crime de omissão de socorro não admite tentativa? Certo, não admite tentativa. Outra coisa, ele é classificado como crime unissubsistente? Também é classificado como crime unissubsistente, bastando ali a omissão para que haja a consumação. Perceba o seguinte, quando o legislador trata da omissão de socorro, ali no artigo 135, ele está falando ali da espécie de omissão própria, pura. A ideia de deixar de prestar socorro, entendeu? Você tem aqui um crime que não admite tentativa, porque para e pensa comigo, não tem como fracionar a execução. Por isso a ideia de unissubsistente. Ou a gente presta socorro, ou ele não presta socorro. Se ele simplesmente se omitiu, já consumou o delito. Portanto, a questão aqui está perfeita, está tudo certinho. Maravilha? Vamos lá, próxima questão aí na tela.
Uma pessoa que tenha condições e o dever de agir em determinada situação, mas não o faz, comete crime omissivo impróprio, passando a responder pelo resultado da omissão. E aí, se a pessoa tem o dever de agir, nesse caso a gente está falando sim da omissão imprópria. Nesse caso, a gente está falando da omissão imprópria. Inclusive, as hipóteses do dever de agir aparecem no Código Penal. Lembra do dispositivo que a gente acabou de ler? Artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, B e C. Pode ser um dever que decorre da lei, um dever contratual ou um dever de ingerência, quando aquela hipótese ali do sujeito que cria a situação de risco. Show? Fácil, né? Depois da aula fica moleza resolver essas questões. Última questão, então, para a gente fechar. Em crimes omissivos impróprios, a omissão é penalmente relevante para quem tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, o que se aplica ao policial quando em serviço assume a posição de garante. E aí, policial, tem aqui essa obrigação de cuidado? Sim ou não? Tem obrigação de proteção, de vigilância? Sim. O policial assume a posição de garante? Assume sim, tá bem? É uma questão, inclusive, que aparece ali no texto do Código Penal, no dispositivo que eu mencionei agora há pouco, o artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, tá bem? Tá correto? Tá correto, tá perfeito esse item. Marca aí, correto. Maravilha? E aí, gostou dessa aula? Gostou dessa revisão? Então faz o seguinte, deixa um comentário aqui sugerindo o tema da próxima aula, tá bem? Deixa aí sugestões para nós, que eu vou acolher essas sugestões para eu gravar esses vídeos da reta final do Veda, beleza? Um forte abraço para você, esmaga um like aí, se inscreve no canal e entra também nos meus grupos ali do Telegram, me acompanha lá no Instagram, adquire, se você for fazer o concurso da Polícia Federal, o meu e-book de Direito Processual Penal, que eu garanto vai valer muito a pena e vai reforçar muito o seu estudo. Um forte abraço e até amanhã.